O pessoal da mídia está ali, né? Vocês podem colocar, por favor, nós vamos sair do último livro para o primeiro. Coloquem para mim, por gentileza, Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? É que eu começo baixinho, mas já. Olha que interessante, pastor Eduardo. Gênesis 2:8. Olha o que diz Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim aonde? Aonde? No Éden. Nós estamos falando aqui da casa de Adão, do primeiro homem. Quando nós nos referimos a essa casa de Adão, habitualmente, pastora Regiane, nós temos a ideia de que é jardim do Éden. Quem aqui já ouviu pelo menos uma vez jardim do Éden? Quem já ouviu? Praticamente todos, né? Jardim do Éden. Só que olha que interessante, isso aqui não tem no Google, pastor. E plantou o Senhor Deus um jardim aonde? Então, não é jardim do Éden. O jardim não é do Éden. É jardim no Éden. Por que não é jardim do Éden, pastor Raik? Porque o Éden nunca foi daqui. Vou repetir. O jardim não é do Éden, porque o Éden nunca foi daqui. Eu vou provar para vocês. Na casa de Adão existiam várias árvores, inclusive a árvore da vida, que nós acabamos de ver em Apocalipse 22. A árvore que Deus falou para o homem não acessar foi a árvore do conhecimento. Porque Deus falou, o dia que vocês acessarem o fruto da árvore do conhecimento, vocês vão morrer. Aí a serpente veio, fez aquelas consultas diárias com Eva e conseguiu convencer ali Eva, e consequentemente Eva convenceu Adão, e ambos comeram o fruto que Deus havia proibido. Olha que interessante, pastor, dá para fazer uma mensagem aqui. O reino de Deus não trabalha com necessidade. Quem plantou necessidade no homem foi a serpente. Deus falou para o homem, você não precisa dessa árvore. Aí a serpente aparece e gera uma necessidade. E a queda acontece quando a necessidade é gerada. É por isso que no reino de Deus nada acontece por necessidade. Tudo no reino acontece por propósito. Você perdeu a oportunidade de ter dado um glória para Deus aí, hein? Deus nunca vai investir na sua necessidade. Deus sempre vai investir no seu propósito. Por isso que quanto maior for o seu propósito, maior será o investimento de Deus na sua vida. Mas enfim, a serpente conseguiu ali gerar necessidade, e através da necessidade houve a queda. A pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é uma pergunta retórica. Depois que o homem comeu o fruto da árvore do conhecimento juntamente com Eva, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Para que eles não acessassem o fruto da árvore da vida. Deus falou assim, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Isso está no capítulo 3. Olha o que Deus disse, pastor Eduardo. Vamos expulsá-lo para que ele não acesse a árvore da vida. E quando Deus expulsou, pastor Regiane, Adão e Eva do paraíso, Deus colocou querubins com espadas inflamadas protegendo a árvore da vida. E essa que é a pergunta. Como que a árvore da vida que estava na casa de Adão está em Apocalipse esperando a igreja? Como que uma árvore consegue subsistir tantos anos? Porque para analisar, pastor. Eu estou falando que a árvore que estava na casa de Adão, em Gênesis, está em Apocalipse.
Aqui está a prova que essa árvore nunca foi daqui, e o Éden nunca foi daqui. Pastor, e por que a árvore não estragou? Porque tudo que é de Deus não tem prazo de validade. Tudo que é de Deus não estraga. Se eu fosse entrar nessas coisas aqui, pastor, ia virar tipo uma aula teológica. Olha que interessante. Adão não foi o primeiro ser que habitou no Éden. Lúcifer, o querubim ungido, habitou no Éden antes do homem. Isso está em Ezequiel 28. Eu não sei se você já ouviu alguém falando que Lúcifer, antes de se tornar Satanás, era o líder do louvor. Está em Apocalipse 28, porque quando Deus criou Lúcifer, na hora, os sons de pífaros, de trombetas, os efeitos sonoros foram criados de tambores dentro de Lúcifer. E por isso que o judeu antigo acredita que quando Lúcifer se apresentava diante de Deus, as pedras preciosas se acendiam. E quando houve o pecado no coração de Lúcifer, que ele propôs se tornar semelhante ao Altíssimo, Deus o precipitou e as pedras não acendiam mais. Mas é um assunto muito complexo, eu não quero aqui confundir a cabeça de vocês. Então, eu só fui para Apocalipse para falar para vocês que a árvore que estava na casa de Adão está no céu, reservada, esperando aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E nós um dia iremos acessar essa árvore. Deixa eu ver quantos minutos eu estou pregando, pastor. Mais ou menos uns 5, 6. Vamos começar a pregação então. Por favor, me ajude. Vamos começar. Olha que frase profunda. O senhor já pregou de 2? Você vai ver que legal. Fica tranquilo que eu não vou te fazer pergunta difícil. Vamos começar do começo. Lê, por favor, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, muitas pessoas pensam que o livro do Gênesis é o livro mais antigo pelo fato dele ser o primeiro. Mas provavelmente o livro de Jó é mais antigo do que o livro do Gênesis. Pela maneira que Jó narrou a sua biografia, por toda a cultura que está no livro de Jó, nós cremos que Jó foi contemporâneo a um dos patriarcas. Ou seja, existiu na época de um dos patriarcas. O Gênesis, quem escreveu foi Moisés. Não só o Gênesis, como todo o Pentateuco. Por isso que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco nós chamamos de lei mosaica, porque Moisés foi quem escreveu. Então olha que básico. Se Jó existiu na época dos patriarcas e Moisés foi quem escreveu o Gênesis, isso significa que Jó existiu muitos anos antes de Moisés. Por isso que em data de registro nós cremos que o livro de Jó é o mais antigo. Só que o livro do Gênesis ocupa, pastora Regiane, o primeiro lugar da Bíblia, porque ele fala do começo. Para quem não sabe, Gênesis significa no princípio, no original. Pastor, lê de novo 1. Pode ler aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis é esse no princípio, no hebraico, Bereshit. No princípio criou Deus. Isso aqui no hebraico é Bereshit, Bara Elohim. Bereshit no princípio, Bara criou Elohim, Deus. Essa expressão hebraica aqui, para se referir à criação, que é Bara, repitam comigo, Bara. É um poder exclusivo de Deus, tá? Criou, Bara. Se vocês não pegar, gente, eu vou pular aí. Tô calminho para vocês entenderem. Vamos lá. O senhor lembra quando Deus fez o homem? Sim. O que Deus usou? Qual foi a matéria que Deus usou para fazer o homem? A terra. O senhor é muito inteligente, cara. Tá se sentindo pressionado? Tô. Não, fica tranquilo. Eu tô vendo ele olhando assim para mim, tipo... Fica despreocupado. Eu nunca vou chamar o pastor sênior para... Vamos lá. Lê, por favor, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Não, aqui, Está no capítulo 3, deixa eu pôr 2. Aí. Gênesis 2:7. Olha quando Deus fez o homem. Como é o seu nome? Rafael é o nome do meu irmão mais velho. Se liga nisso, Rafa.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Peraí, pastor. Deus não está criando o homem do pó. Lê de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Sabe por que aqui Deus não cria o homem? Por quê, pastor? Porque no hebraico você não pode criar nada a partir de uma matéria que já existe. Alguém pegou? Estou começando a arrepiar. Deus usou uma matéria que o Senhor disse? A terra. A terra, o pó da terra, a argila. Então tudo que eu faço a partir de uma matéria que já existe, eu não crio. Forma. Uau, você pegou? Rafa, pegou? Tudo que eu faço a partir de algo que já existe, eu não crio, eu apenas formo. Simplificando a minha ideia para vocês entenderem. Pastora Regiane, quando alguém, por exemplo, um marceneiro pega a árvore e com a madeira da árvore faz uma mesa ou uma cadeira, o marceneiro não está criando nem a mesa nem a cadeira. Ele está apenas formando, modelando. Vocês entenderam? Porque no hebraico, pastor, formar é uma coisa, criar é outra coisa. Na sua opinião, nós podemos pegar o que já existe e a partir do que já existe fazer algo novo, tipo um violão, uma mesa, uma cadeira? Podemos formar. Você é muito inteligente, repete. Podemos formar. Nós podemos formar. Agora olha o que Deus fez lá no princípio. Olha o que Deus fez lá no princípio. A pregação começa aqui. Lê de novo Gênesis 1:1. No princípio criou. Não formou. No princípio Deus criou os céus e a terra. Criar é diferente de formar, porque para formar você precisa de uma matéria-prima. Para formar você precisa de uma matéria existente. Agora, para criar, você tem que ter capacidade de fazer aquilo que você deseja sem depender de nada existente. É chamar a existência aquilo que não existe. Por isso que eu disse que esse bara uma conotação que revela um poder que só Deus tem. Rafa, quem criou? Deus. Quando Deus criou? No princípio. Seja bem espontâneo na sua maneira de se expressar. No princípio. Quando alguém pergunta para ti, quando alguém pergunta para ti, pastor, o que significa esse no princípio? Na tua opinião, no princípio. No princípio quer dizer no começo, mas Filipenses também vai escrever que é em Cristo. Peraí, pastor, é isso. É o começo. É o começo. Eu sei aonde o senhor ia ir. O senhor ia ir que ele é o princípio. Só que aqui nós estamos falando de coisas que Deus criou no mundo visível e material. Tudo que Deus cria no mundo visível, no mundo material, precisa estar ligado ao Cronos. Então nós estamos falando de um tempo cronológico, porque Deus cria coisas visíveis e materializadas no mundo cronológico. Então nós estamos falando de um tempo aqui, no princípio. Na tua opinião, que tempo é esse, no princípio? No começo de todas as coisas. Você é muito inteligente, repete. No começo de todas as coisas. Tá vendo? É simples, no começo. Se é o começo de todas as coisas, como o senhor acabou de dizer, o começo de todas as coisas, existe algo aí além de Deus? Não. Não existe absolutamente? Nada. Tá entendendo por que Deus aqui aparece criando? Porque do nada Deus fez tudo. Sabe qual é a primeira lição dessa mensagem? Qual? Nós não podemos desprezar o nada. Uau. Sabe por quê? Porque do nada Deus pode fazer tudo. Sensacional. Nunca despreze nada. Nunca despreze nada. Porque às vezes a única matéria que Deus precisa. A única matéria que Deus precisa é o nada. E do nada Deus faz tudo. Se ele não pegar, a gente pula lá. Pula. Tecladista, vamos começar. O senhor já viu no Egito um governador antes de José lá? Não teve. E depois de José, o senhor já encontrou outro lá? Não. Sabe por que a gente não encontra no Egito nenhum governador antes de José e nem outro depois de José? Por quê? Porque no Egito não existia cargo de governador. Uau. Quem reina no Egito é Faraó. Se eles não pegar, a gente pula. A pergunta é essa: se no Egito, pastor Eduardo, não existia cargo de governador, como José se tornou governador lá? Porque do nada Deus faz tudo. Peraí, mas o senhor disse que lá não existia cargo de governador. Deus não precisa daquilo que existe para fazer. Deus não precisa daquilo que existe para fazer. Peraí, então não existia cargo de governador? Não existia o cargo de governador. Para se tornar governador lá, o que Deus teve que fazer? Tudo. Criar.
criou o quê? Um cargo. Então o Senhor está dizendo que quando Deus tem um plano na vida de alguém, nem que Ele tenha que criar cargo que não existe. Peguei. Lê um de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Os céus e a terra. Então o Senhor está dizendo que Deus não começou embaixo? Não, Deus não começa nada embaixo. Embaixo é o reflexo daquilo que há em cima. Peraí, agora arrepiei. Deus poderia criar tudo em um só dia? Poderia. Mas Ele não criou tudo de uma só vez. Não. Deus usou 6 dias para criar e no 7º descansou. Rafa, o que Deus está ensinando no processo da criação? Deus está estabelecendo prioridades. Pastora pegou. Vou te perguntar de novo, pastor. Deus criou terra e céus ou Deus criou céus e terra? Primeiro Ele criou os céus, depois a terra. Então o Senhor está dizendo que a prioridade de Deus não são as coisas de baixo? Nunca foi. A prioridade de Deus são as coisas de cima. Por isso que todas as vezes que eu me conecto com as coisas de cima, eu recebo aqui embaixo. Porque primeiro Deus cria lá. E a prioridade dele vai ser sempre lá. Dos céus. Porque quando o homem entende que a prioridade de Deus são as coisas do alto, aqui embaixo ele acrescenta. Não se preocupe com as de baixo, porque aqui embaixo nem precisa existir. Porque aqui para existir ele acrescenta. Porque ele cria do nada. O senhor lembra quando Jesus disse na cruz, sim, está consumado? Sim. O que aconteceu no templo quando Jesus disse está consumado na cruz? O véu se rasgou. Como que o véu se rasgou? De cima para baixo. Por que o véu não se rasgou de baixo para o alto? Porque a prioridade de Deus não é o que está embaixo, é o que está em cima. A salvação não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. Deus não começa nada embaixo. E o nome disso é graça. E a graça começou em cima e alcançou todo mundo que está aqui embaixo. Todos aqueles que disseram sim para Jesus encontraram a graça e dela receberam tudo. O Senhor pediu para alguém ficar de pé? Eu não pedi. Eu pedi para alguém ficar de pé? Não pedi. Por que eles se levantaram? Eles são pessoas que estão reconhecendo que a prioridade do crente precisa ser aquilo que está em cima. E quando eu me levanto aqui, o céu se levanta em meu favor. Lê um de novo. Senta, gente, senão vai virar vigília. Senta, lê um de novo. No princípio criou Deus os céus. Peraí. Vê se Deus criou o. Olha isso, Rafa. Vê se Deus criou o ou os. Deus criou os. Então não está no singular? É plural. Rafael, sabe por que não está o céu? Porque não existe um. Deus criou 3. O primeiro é o atmosférico, esse que nós enxergamos a olho nu. O segundo é o astronômico, onde estão os astros, sol, lua e as estrelas. O terceiro é o céu dos céus, aonde habita o trono do Todo-Poderoso. Pastor Eduardo, pastora Regiane, no primeiro céu, praticamente todos os dias uma companhia aérea me coloca. A Latam me trouxe de São Paulo e me trouxe para Uberlândia. E daqui a pouquinho vai me tirar daqui e vai me levar para São Paulo de novo. Porque todas as companhias aéreas têm poder de colocar o homem no primeiro céu. A Latam coloca o homem no primeiro, a Gol coloca o homem no primeiro, a Azul coloca o homem no primeiro, a American Airlines coloca o homem no primeiro, a KLM coloca o homem no primeiro, a Air France coloca o homem no primeiro, a Emirates coloca o homem no primeiro, a British Airlines coloca o homem no primeiro, a Delta coloca o homem no primeiro. Todas as companhias aéreas colocam o homem no primeiro céu. No segundo, pastor, nenhuma companhia aérea consegue colocar o homem. Só a NASA conseguia colocar o homem no segundo. E recentemente um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon, visitou a Lua. E o homem mais rico do mundo atualmente é Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX. Eles estão investindo bilhões e bilhões de dólares para, daqui a pouquinho, fazer excursão para os ricos dessa terra, pastora, visitarem o segundo céu. Então no primeiro só as companhias aéreas, no segundo só a NASA e os bilionários. Agora no terceiro só tem um caminho para o homem acessar lá. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Rafael,
O homem, para acessar o terceiro, não precisa ter green card, não precisa ter dólar, não precisa ter visto. Para acessar o terceiro, ele só precisa ter um nome escrito no livro da vida. Esse é o nome de Jesus, o nome mais poderoso que existe. Sabe cantar Pai Nosso? E é uma coisa, olha ele levantando de novo. Enquanto a gente não acessa esse terceiro, a gente chama ele para cá. Uau.